que é a arte, a filosofia, né? Eu acho que nos aproximam de uma nobreza do ser humano, né? De ser humano, né? A nossa sensibilidade. Então eu fico com muito medo do resultado disso lá na frente. Se você tem uma geração, 2 gerações, né? Que não tem o contato, não tem o estímulo, porque é papel do Estado, isso é inegável, pô. Médio prazo, você vai começar a sentir o embrutecimento do ser humano ali na frente. O programa Gente em Destaque vai conversar hoje com o músico Beto Quadros. Ele é um dos membros do conjunto Trem da Viração. Compositor e instrumentista, Beto tem 63 anos, é natural de Taubaté. Na nossa conversa, ele vai relembrar a sua infância e falar sobre a sua trajetória profissional. Há 15 anos, Beto Quadros realiza projetos de oficinas pedagógicas sobre linguagem musical na educação infantil e ensino fundamental para professores e alunos de São José dos Campos, onde mora atualmente. Bom, Beto, obrigado pela sua presença aqui em Jacareí, no nosso programa, o convite. Aqui na TV Câmara. Vamos começar um pouquinho falando sobre a sua trajetória pessoal. Você é natural de Taubaté? Nascido em Taubaté em 54. Passa a infância em Taubaté, não? Até os 18. Aos 18 eu saio para São Paulo, buscando aperfeiçoamento profissional, estudar, fazer universidade. E como é que é a sua infância em Taubaté? Como é que era Taubaté da sua infância? Como toda cidade de interior naquela época, muito menor do que é hoje, né? Era muito legal, porque a rua era o espaço de brincar, né? E você tinha muita liberdade, essa que é a verdade, não ficava confinado como hoje, né? Eu observo hoje, a rotina de muitas crianças é um certo confinamento, né? Nessa época, Taubaté era... Pra você ter uma ideia, a gente ia de Taubaté a Tremembé de bicicleta. Nossa. Às vezes ia até Pinda. Então, era uma aventura, sempre foi uma aventura. Não tinha perigo nenhum? Era muito menos ameaçador o mundo, né? O mundo era mais acolhedor, né? Hoje em dia que está um pouco estranho. Era uma família grande? Não, somos em 4 filhos, uma irmã mais velha, Nilva, Celso, que é o irmão mais velho, eu e uma irmã mais nova, que é a Beth. E os seus pais faziam o quê? Eles trabalhavam em quê? Meu pai é representante comercial de laboratório farmacêutico, então ele viajava muito. Vale, sul de Minas, litoral. E eu tive assim, a felicidade de acompanhá-lo em algumas dessas viagens aí enquanto garoto, né? Então eu me lembro bem do Jeep que ele tinha na época, e a gente andava muito. Às vezes ia até sul de Minas, Itajubá, São Lourenço, Caxambu, descia para o litoral. Uma época bem interessante. E minha mãe, a mãe no lar, né? Dona de casa. Na geração dela, acho que a maior parte delas era dona de casa, na realidade, né? Do lar, eles falavam. Dona Lula, seu Celso e Dona Lula. Já falecidos os dois. E ninguém da sua família, ligação nenhuma com música? Não, meu pai, na realidade, eu creio que a maior influência veio do meu pai. Não porque fosse músico, mas o meu pai ouvia muito disco. Ele tinha na época uma vitrola, né, uma Philips, aquelas que tinha inclusive receptor de ondas tropicais, ondas curtas, uma maravilha de aparelho, eu adorava aquele aparelho. E tinha uma gaveta que tinha o prato de se tocar disco, e tocar aqueles discos 78 rotações, né? Então ele ouvia muita coisa e ele gostava muito de cantar. Ele era um admirador assim, ferrenho do Chico Alves, Francisco Alves, né? Então ele cantava muita coisa, né, que ele ouvia do Francisco Alves. E eu fui pegando, né? Algumas eu até carrego até hoje, das que eu ouvia na vitrolinha dele, né? Por exemplo, você lembra de alguma? Tem essa aqui.
É tarde, eu já vou indo, tenho que ir embora. É amanhã. Mamãe, quando eu sair, diz: meu filho, não demora, embraça não. Se eu demoro, mamãezinha fica a me esperar pra me castigar. Tá doido, moço, não faz isso não. Vou-me embora, vou sem medo nessa escuridão. Isso eu me lembro de ouvir na vitrolinha dele. Mas essa primeira memória musical sua é essa vitrola. É essa vitrola, porque com ela eu comecei a querer tocar gaita, na época uma gaitinha que meu pai me deu, pequenininha, então eu botava os discos e ficava... isso moleque, pequeno ainda, né? Ficava tentando acompanhar as músicas com a gaita e tal. Aí depois veio o meu primeiro contato com o violão, né? Que meu irmão apareceu com violão em casa, que queria aprender a tocar violão e tal. E eu já cresci o olho, né? Gostei da ideia do instrumento em casa. E tem uma passagem interessante, porque eu até trouxe aqui o artefato, né? Porque o meu primeiro contato com o violão estava na mesa, ele estava assim, né? E eu, curiosamente, né, por curiosidade, peguei um copo e comecei a brincar. E achei uma maravilha, né? O resultado, né? Depois vim a descobrir que é o slide guitar, que, né, muita gente usa e tal. E hoje eu uso, inclusive, esse recurso quando eu trabalho com crianças. Porque numa corda só você pode tocar N coisas, né? Você não precisa ter 6 cordas. O violão, na realidade, tem 6 para ir complementando as alturas, mas em uma corda... Você tem um monte de notas, praticamente todas as notas, né? E aí meu irmão ficou muito bravo comigo. Ele falou: não, se você quiser continuar tocando, né, pegando o violão, você vai ter que aprender violão. Aí eu resolvi aprender, né? Peguei e levei a sério e até hoje não larguei. E daí com 18 anos você sai e vai para São Paulo? Vou para São Paulo para buscar mais informações, porque na época Taubaté era uma cidade pequena. E assim, o espaço e as referências que você tinha não eram muito amplas, né? Principalmente na música. Então eu senti a necessidade de sair, de buscar mais informação para me aperfeiçoar na música. E fui para São Paulo para buscar informação na USP. Foi uma fase muito legal. Porque a universidade, né, principalmente no formato da USP, ela é muito estimulante, porque você, além da música, você frequenta pode ir para outros lugares. coisas. Eu conheci gente maravilhosa na USP, aprendi, conheci uma figura chamada Marlui Miranda, fantástica, né? Aliás, aprendi com ela. Acorda, Maria bonita, levanta, vem fazer o café, que o dia já vem raiando e a polícia já está de pé. Nesse trabalho ela acompanhada por Egberto Gismonti, por Mauro Senise, só fera, né? Então São Paulo foi muito enriquecedor sob o ponto de vista do aprendizado da linguagem musical, né? Porque a USP, o curso de música da USP, apesar de ser, até hoje, bastante fechado na questão erudita, né, você tem acesso, né, a praticamente todas as informações que você precisa. Então foi muito bom para mim. E estudei com o Henrique Pinto também, que é um violonista que me ajudou muito na questão técnica, né. Você não chegou a trabalhar alguma coisa fora do ramo da música ou não? Sim, sempre. Porque vida de músico é sempre muito dura, né? E para sobreviver, às vezes, não é suficiente você tocar somente, né? Então, por diversas vezes, não o tempo todo não, mas por diversas vezes, mesmo em São Paulo, para fazer a faculdade, eu tive que trabalhar. Eu trabalhava na Fundação Getúlio Vargas, né? E tentava fazer né, montar a minha grade horária na USP para eu poder frequentar, né? Aí, por diversas vezes, aí sim ia para bar, né, tocar em barzinho e tal, porque teve uma época em São Paulo que foi muito bom tocar em bar. Hoje eu não sei, faz muito tempo que eu não vou, né, para São Paulo, mas na época a Henrique Schaumann, né, era o point. Então às vezes você tocava em vários bares, assim, na própria avenida, entendeu?
E tinha uma característica interessante, você podia tocar coisa sua. Autoral mesmo. Isso aqui, ó, na época a gente tinha um grupo chamado Lua Nova. Jair Xavier compôs isso e a gente levava em bar isso aqui, ó. Acendi um cigarro quando o sinal fechou. O rádio mastigava qualquer nota. Diablo, na cidade fria, baião de dois. O trânsito rodava no outro tom. Depois de tanto mar e nada mais pra ver, sem querer procurar ou ter notícias pra dar. Época de bar. A gente levava um repertório nosso e, lógico, tocava os que a gente chama de medley, né? Mas na época tocava-se Chico Buarque, tocava-se Milton Nascimento, tocava-se Djavan. Que era o auge desses artistas também, né? Exatamente. Anos 70, por aí. Isso, 70 até 1980, praticamente. Assim, a nossa sobrevivência vinha do bar. E os seus pais, quando você disse que queria seguir uma carreira de músico, o que eles falaram para você? Não só eles, como vários adultos que, né, que opinaram sobre a minha opção, sempre colocavam bastante temor, de fato, né? Porque, olha, veja bem, vida de músico é muito dura, né? Naquela época se associava muito a questão do músico com a questão da prostituição, porque um dos lugares que se tocava era em casas, né, noturnas e tal. Então havia uma resistência, mas meu pai, eu percebi que ele, de uma certa forma, ele se realizava também com o meu trabalho. Porque quando eu participei de vários festivais em Taubaté, né? E ganhei vários deles, né, em primeiro lugar. E num deles isso acabou virando entrevista da rádio difusora na época, era aquela rádio mais ouvida. E eu me lembro que meu pai ficou muito emocionado, chegou a chorar, inclusive, e tal. Então, assim, tenho para mim que era um temor, mas que de uma certa forma era um sonho também. Virou um orgulho dele também, né? Também, porque né, ele se emocionou demais, assim, foi uma coisa bastante tocante. Aí eu percebi, falei, no fundo ele também... né, ele também queria... Ele também queria seguir o caminho e tal, mas não é fácil, não é muito fásil. E essa sua veia de compositor também começa na época da adolescência? Como é que começa? Eu falei dos festivais, né? A gente ganhou um festival com uma canção assim, ó. Ela tinha uma letra, meu irmão fez a letra, meu irmão mais velho, Celso, que era cantada na voz feminina. Tão só vou, não sei ver a alegria que existe em mim. E o homem cantava: amada, me perdoa, não pude amar como sempre quis. Já isso em 70, 71, mais ou menos. Né? Na época também que os festivais estavam muito na moda, né? Com a Record. O Festival da Record, depois o Festival do Rio, né? E Taubaté tinha festivais muito importantes. Tinha o festival que eles chamavam da escola secundária, né? E tinha o festival universitário. Né? Eu cheguei a ganhar os dois. Ganhei tanto o estudantil secundarista como o universitário. Só que o universitário eu não pude colocar meu nome porque eu era menor de idade ainda. Eu tinha 17. Então ele ficou no nome do meu irmão e no nome de um amigo do meu irmão. Que é essa canção aqui. E na época era muito estimulante o ambiente para compor. É isso, e essas suas vitórias também acabam dando um impulso para sua carreira, né? Se você tivesse em dúvida, você não corria o risco de não seguir, né? Para você ter uma ideia, nesse que eu ganhei com essa canção chamada Encontro, né, o prêmio foi um gravador de rolo, coisa que na época era assim, era o sonho de qualquer pretendente à música, né? Então foi muito estimulante, sem dúvida. Gravei muita coisa nesse gravador, carreguei durante um bom tempo. E nesses anos todos, você falou que em alguns momentos precisou trabalhar para se manter, né, e tal. Você nunca pensou em desistir da carreira de músico? Não.
Não, e assim, muito pelo contrário, né? Quando eu busquei outras formas de sobrevivência, né? Quando a música se transformou numa sobrevivência difícil demais, porque aí você casa, você tem filho, você assume uma série de consequências, né? Da sua criação, inclusive. Você cria filho, né? Aí você, nesses momentos, você tem que ter muita clareza, né? Qual é a prioridade? Você vai deixar para trás, você vai abandonar ou você vai se dividir e dar conta? Porque muita gente abandona, né? Muita gente abandona em nome da música. Eu nunca gostei dessa história de largar os amores da vida e os filhos da vida em nome de arte. Eu nunca gostei disso, não. E por um outro lado, sempre acreditei que a música estaria comigo em todos os tempos, né? E que eu poderia retomá-la a qualquer momento, mesmo que não vivendo exclusivamente dela. E é o que acontece. Hoje eu vivo só de música, só trabalho com música. Né? Faço direção musical, para teatro, né? Continuo tocando, né? Continuo compondo. Então, assim, é muito gratificante nesse tempo todo, né? Que lá se vão 40 e tantos anos, né? Perceber que uma opção arriscada, mesmo uma opção arriscada de vida, se você consegue, né, concatenar e assumir todas as consequências, o resultado, no meu caso, é o mais feliz possível. E quais são as suas referências, ou quais eram no começo da sua carreira e permanecem até hoje? Quando você abre o espaço, né, e cria as condições lúdicas, né, a condição prazerosa, né, do trato com a música, aparece, nossa, o que aparece de gente interessante é incrível, é muito legal. Desde 92 praticamente que eu estou envolvido com isso.